Durante esse painel, você pode enviar perguntas pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Facebook ou Instagram do Banco Central, utilizando a hashtag LiftDay2020. E para moderar o painel de projetos sobre pagamentos, convidamos o senhor Breno Santana Lobo, do Banco Central do Brasil. Nós convidamos também os senhores Rubens Antônio Rocha Júnior, da BluePay. Convidamos Henrique Nunes, da Saque Superfácil. Convidamos Alan Jungerman Chuzide, da SpinPay. E convidamos Tiago Vidal Godoy, da Saque Esperto, e Kleber Matarazzo, da Vence Hoje. Com a palavra, o moderador Breno Santana Lobo. Bom dia a todos aqui no auditório, todo mundo que está assistindo a gente aí pelas redes sociais que estão passando o evento. Muito prazer estar aqui na segunda edição do Lift Day. Eu estive aqui moderando o Roundtable de pagamentos na primeira edição, no ano passado. É realmente muito gratificante ver como protótipos, né, que estão surgindo nessa área de pagamentos, que talvez seja a área aí do sistema financeiro mais propenso a inovações, a novas soluções de modelos de negócio, novas tecnologias. Ver empresas começando, mostrando novas soluções e indo além dos protótipos que elas criam aqui. Então, ao longo desse ano, aí, entre o ano passado e esse ano, tive a oportunidade de encontrar empresas que participaram do Lift Day já no mercado, vendendo as suas soluções, trazendo desenvolvimentos que ajudam ao desenvolvimento do sistema financeiro e o melhor acesso da população. Bom, sem mais delongas, aqui é o Roundtable de pagamentos, né? Vamos ter aqui 5 protótipos a serem apresentados, cada um vai ter 10 minutos para fazer a sua apresentação, e no final a gente tem mais 10 minutinhos aqui para a gente fazer as perguntas para eles responderem. Tá? Vamos começar aqui pela ordem alfabética, vamos começar aqui com a BluePay, por favor. Bom dia a todo mundo que está aqui, que nos acompanha nas redes sociais. Como o Breno mencionou, né, vamos falar um pouquinho aqui sobre a solução da BluePay. BluePay que começou aqui no Lift no ano passado, trazendo uma solução de pagamento instantâneo. O nosso objetivo é, claro, fazer com que as coisas aconteçam de uma forma muito rápida, né, dinâmica. Então, é tentar trazer essa burocracia, essa oportunidade de melhoria que o Banco Central proporciona com todas essas alterações no ecossistema para uma forma mais ágil e prática, né, para impactar muito positivo o dia a dia das pessoas. Durante o ano passado, a Valid fez uma aquisição, né, da BluePay, então virou a controladora. Isso traz muita musculatura para o nosso negócio e também oportunidades aqui onde a gente tem condições de ajudar o ecossistema de uma forma muito positiva, né, causando um impacto muito grande. A Valid é uma multinacional brasileira, já tem mais de 60 anos aqui no país, e hoje ela atua em conjunto com a BluePay em outras soluções que a gente vai apresentar aqui no painel. Vamos lá. O que são pagamentos instantâneos? A gente está respondendo essa pergunta há muito tempo e, basicamente, um resumo para quem não é do sistema financeiro entender de uma forma muito prática, é a gente possibilitar uma TEF, que é uma transferência do mesmo banco, para todo mundo, instantaneamente. O que a gente quer dizer com isso? Que a gente não tem mais os limites, os horários e a experiência de pagamento, que não é o ideal no mundo de hoje, né? Então, com a velocidade, com toda a disrupção que a tecnologia traz, entendemos que é uma alternativa fazer isso de uma forma muito rápida, e isso hoje o brasileiro já conhece como parte do Pix, né? O objetivo aqui da BluePay é proporcionar essa experiência com o que o Banco Central determinou.
O que a gente propôs no Lift? E aqui é importante a gente lembrar que no ano passado ainda não existia o Pix no formato que ele é hoje. Então, a gente vai falar um pouquinho de soluções que são complementares ao Pix. Tá? É um desenho explicando a possibilidade da arquitetura no sentido de instituições e privacidades. Como a gente utilizou a tecnologia da R3, né, o Corda, isso acabou gerando uma oportunidade de ser diferente no que diz respeito a como uma blockchain tradicional funciona. Então, conceitualmente, a gente tem aqui cada instituição financeira sendo responsável e sabedora do seu saldo, né, da sua reserva, sem necessariamente essa informação ser compartilhada com a rede, ainda assim trazendo todos os benefícios que uma blockchain traz. Então, a gente tem ali a camada de segurança, os notários, mas, ao mesmo tempo, todas as ações e dados ficam preservados dentro do que a gente chama de privacidade, né? Essa camada de privacidade permite com que cada banco possa operar os seus recursos de forma privada. Para operar nesse ecossistema, entendíamos também que era necessário algo como que o Banco Central criou de base única de endereçamento, né? Então, a gente criou também, utilizando a tecnologia da R3, o que a gente chama de Financial ID. A ideia aqui é simples, onde o usuário detém o poder, né, das informações e ele pode escolher com quais instituições ou bancos ele quer compartilhar. Isso acaba criando uma camada de privacidade muito grande entre a instituição financeira e esse nó central, onde eu tenho as informações, posso fazer o compartilhamento e, com tudo isso, manter a rastreabilidade e a privacidade dos usuários. Aqui é um pouquinho dos desafios tecnológicos, né, que a gente fez. Então, para fazer tudo isso acontecer, a gente utilizou tecnologias diferentes, né, o Angular, Node, o próprio Corda, e esse funcionamento é o que proporciona a experiência, né? Aqui o objetivo é sempre ilustrar para o usuário como que isso vai funcionar no dia a dia dele, né? Não necessariamente o nosso papel aqui é fazer todo o ecossistema, pelo contrário, somos essa engine, né, de integração. Mas o que tá aqui é somente para ilustrar, durante o desenvolvimento do projeto, quais foram as tecnologias e serviços utilizados. Aqui a POC que a gente criou, a gente não vai passar por ela hoje aqui para tentar deixar, por premissa de tempo mesmo, né, os cenários aqui. A gente compartilhou, mas basicamente um usuário vai fazer uma criação, vai escolher uma instituição financeira para ele compartilhar aqueles dados, e a partir desse instante, o usuário passa a ter acesso ao banco sem ter que disponibilizar os dados, né? O onboard dele é feito de forma automática, mantendo a privacidade e a propriedade dos dados. Aqui a gente tem as URLs, depois quem quiser fazer o acesso e conhecer, está disponível, está na internet. O que a gente evoluiu, né, desde novembro do ano passado para agora? Com toda essa alteração, com o Pix, com as mudanças, né? Criamos aqui a parte de geração, né? Uma parte de registro de cobrança. Isso tudo hoje é possível junto com essa parceria que a gente tem com a Valid, né? A Valid é uma certificadora, a LCP Brasil. E aqui o modelo de negócio ele é atrelado ao registro dos pagamentos, né, da geração do QR Code. Hoje, quando a gente faz uma geração de QR Code, isso não está atrelado a nenhuma base, a nenhuma validação centralizada, né, como a gente tem no registro de boletos. Então, a ideia aqui é simplesmente a gente poder disponibilizar na nuvem essa possibilidade para qualquer instituição que seja geradora, né, de cobrança, para fazer essa conexão com o sistema de registro, onde a plataforma da BluePay consegue fazer essa integração com o sistema do
agora, e essa validação, né, utilizando os princípios, né, da blockchain, da unicidade, veracidade e rastreabilidade. Então, isso aqui é o que a gente evoluiu desde a participação do Lift até agora. Aqui seria um slide para ilustrar como que o funcionamento da plataforma ele é simplificado nessa utilização, né? Então, a gente tem a parte da geração da cobrança, esse pagamento via QR Code, e essa validação para garantir o sistema de fraude e a utilização, né, do envio de mensagens e o sistema do Pix. Então, é um fluxo que hoje nos possibilita trabalhar com esse ecossistema que o Banco Central proporciona. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Eu tentei ser meio rápido por causa do tempo e agradecer mais uma vez aqui os participantes e os parceiros e patrocinadores. Muito obrigado. Passar a palavra agora para Saque Superfácil. Pronto, alô? Bom dia a todos. Meu nome é Cláudio. Eu sou proponente do projeto Saque Superfácil. A nossa proposta no Lift foi de desenvolver um modelo de negócios para um processo de saque de dinheiro. Então, as transformações digitais, o saque do dinheiro não saiu do tradicional, da necessidade do ponto físico, da cédula, e esse processo ainda nós não conseguimos trazer algo diferencial. Então, a nossa proposta é criar um modelo de negócio que seja esse clichê, inovador. Mas inovador que a gente consiga solucionar os diversos problemas que a nossa população, num país de extensão continental, está enfrentando. Que seja escalável. Esse é o grande desafio. 5.570 municípios, vários, a população tem que andar 30, 40 quilômetros para fazer um simples saque de dinheiro. Eu vou chamar como referência e desafio para o nosso processo, nosso projeto, que a menor cidade nossa, Serra da Saudade, ela tem apenas 781 habitantes. Que lá a gente consiga levar esse modelo de negócio que seja com uma excelente experiência na hora de sacar dinheiro. Então, vamos enxergar a nossa menor cidade. Então, basicamente, nós vamos usando os recursos que nós temos na nossa economia e na indústria financeira como um todo. Em relação à tecnologia especificamente, não foi necessário desenvolver nenhuma tecnologia. Nós temos uma tecnologia consagrada, robusta, com imensa usabilidade e acessibilidade, que nos dará esse suporte. Então, vou trazer alguns dados relevantes. A necessidade do dinheiro, apesar também das transformações digitais, vem crescendo. Em 2009, foram sacados 640 bilhões. Em 2018, o valor foi para 1.360 bilhão, fonte do Banco Central. O Banco Central realizou uma pesquisa com 2.000 entrevistados. Aí você vê 29% nas maiores cidades ainda recebem salário em dinheiro. Então, a necessidade do realmente se mostra presente. Um ponto negativo que nós vimos no estudo, que os bancos fecharam 13.300 agências e caixas eletrônicos nos últimos anos, que impedem a população de realizar o saque. Se a gente analisar de uma maneira sistêmica esse fluxo desse valor elevado, 1.360 bilhão, representam 36,5% dos meios de pagamento. Esse fluxo tem um custo elevadíssimo operacional para os bancos, de transporte de dinheiro, de risco de assalto, e também para as empresas que recebem esse dinheiro. Basicamente, o cliente vai ao banco, saca dinheiro e vai na empresa realizar pagamento. Nesse momento, a empresa recebe esse dinheiro, normalmente elas realizam um depósito no final do expediente. Com isso, essas cédulas ficam entesouradas, grande volume, elas fazem falta para outros solicitantes. Na hora que ela vai realizar o depósito, aí ela agrega o custo de transporte, risco de assalto, sempre precisa de mais um, até mesmo de
empresa especializada. Então, na hora que esse dinheiro chega no banco, o banco tem um custo operacional elevadíssimo de contagem de cédulas. Um custo elevadíssimo diário também de abastecimento de agências e caixas eletrônicos. No final do expediente, os bancos têm que enviar o excedente de dinheiro para as unidades custodiantes. Muitos casos no Brasil, o dinheiro tem que viajar para outra cidade. Nesse momento, o custo é elevado de transporte e elevado de risco de assalto aos carros fortes. Nós estamos falando de 1.360 bilhão. Então, como que a gente pode apresentar uma solução para esse problema? Garantir que a população que necessita do serviço tenha. É uma proposta simples. Inserir na função saque, nas máquinas de cartão, usando a operação débito. Todas as máquinas ficariam parametrizadas, que nos permitiria escalar todos os municípios, não precisaria de negociação individual com os lojistas. O lojista não pagará o MDR desta operação de saque, especificamente. O saque não vai estar atrelado a nenhuma compra. O cliente terá direito aos 4 saques gratuitos, conforme o regulamento do Banco Central, mensal, né? O número é gigantesco, 9.300.000 máquinas instaladas em todos os municípios. Aquele exemplo que eu dei da Serra da Saudade, lá hoje operam 5 empresas com cartão. Nós teríamos 5 pontos automaticamente de saque. Lá, especificamente, é uma população que anda 30 quilômetros para fazer um simples saque. Nós vamos criar um aplicativo que o cliente possa localizar as empresas próximas com fluxo disponível. O lojista manterá essa informação para que ele conste na pesquisa. Então, nós vamos ter que criar um novo arranjo financeiro para que isso funcione. Então, vamos usar as forças que nós já temos. Na indústria financeira, a gente contaria com a Bandeira, com toda a sua força, e os bancos. Lado a lado, nós temos uma outra força gigante atuando na nossa economia. Milhares de empresas do setor de comércio e serviço que estão instaladas em todos os municípios. Os lojistas iam disponibilizar capital humano, que seriam os seus operadores de caixa, para fazer a operação, e as suas unidades prediais. As bandeiras, seminário, toda a sua estrutura, e os bancos são os controladores, o emissor, eles serão convidados a contribuir com o MDR da operação do saque. Então, o novo fluxo será construído. Apenas parte dos clientes irão ao banco, irão as empresas efetuar pagamento. Nesse momento, as empresas pegarão esse dinheiro e darão aporte ao saque para outros clientes. O dinheiro começa a circular, não fica entesourado. No final do expediente, as empresas terão apenas uma pequena parte do dinheiro para transportar. Os bancos receberão essa pequena parte, diminuirá o custo operacional de contagem, diminuirá o custo operacional de abastecimento de caixas eletrônicos e agências, e, no final do expediente, também diminuirá, porque ele terá pouco dinheiro para enviar para a unidade custodiante. Então, na nossa visão, todos os envolvidos na cadeia de saque, de valor do saque, terão agregado algum valor. Os clientes poderão sacar dinheiro próximo das suas casas e empresas, os aposentados rurais poderão sacar nas empresas sem enfrentar fila. Nós temos mais de 3.700 cidades, abaixo de 20 mil habitantes, que o serviço não está disponibilizado. As empresas terão redução de custos, a presença de clientes capitalizados, com chance de prospectar negócio. As operadoras ganharão com a receita do MDR, a possibilidade de maior número de empresas. Os bancos vão ganhar com milhares de pontos de saque sem demandar investimento, desafogar suas agências de clientes depositando e sacando dinheiro. Bancos digitais também entram no arranjo. Nós vamos melhorar a concorrência entre eles, porque eles vão ter milhares de pontos de saque para oferecer aos seus clientes. O modelo de negócio foi construído em cima de 2 pilares: trazer mais cidadania e tornar o sistema financeiro mais eficiente. Espero que a solução que nós estamos propondo, desenvolvida juntamente com o time do Banco Central, da FENASBAC, dos parceiros lógicos, que a gente realmente consiga levar essa solução e que o cliente tenha uma ótima experiência na hora de sacar dinheiro. Agradeço demais a atenção, bom dia. Obrigado, Cláudio. Vou passar a palavra aqui para... Obrigado.
Bom, sou o Alan, prazer poder todo mundo, bom dia. Prazer estar mais perto do Banco Central. Eu já estou trabalhando com fintech faz 6 anos e a sensação que eu tinha antes era que era uma caixa preta. Parece que agora cada vez está mais aberto, mais legal, mais próximo, e isso ajuda bastante a todos nós que queremos transformar o sistema bancário e trazer inovação. Bom, falando um pouquinho da Spin, a gente ajuda a empresa inovadora a processar e aceitar pagamentos de uma forma muito mais rápida e com uma experiência melhor para o cliente. Um pouco alinhado com as estratégias aí até do Pix, vou falar um pouco mais, a gente leva neutralidade, transparência, agilidade e segurança para uma transação. Basicamente, o que a gente quer é reconstruir os modelos de pagamento e cobrança de qualquer tipo de empresa para poder transacionar no novo rail de pagamentos instantâneos do Banco Central e trazer mais eficiência para as empresas como um todo. Bom, a gente começou olhando para um dos grandes desafios que a gente tem hoje na indústria brasileira, que é o desafio de pagamento online. Inevitavelmente hoje, para você comprar com uma experiência boa, em o equivalente a uma compra de cartão não presente, então quando não tem a validação do chip do cartão, você precisa de um cartão de crédito. Só que hoje a penetração de cartão de crédito entre os bancarizados é baixíssima, e mesmo os que têm cartão, muitos deles não têm limite disponível. Então isso se torna um problema. Para o lado do varejista, para quem recebe, o MDR de crédito acaba sendo bem alto, sem contar também todas as questões de fraude e chargeback que acabam ficando nas costas dele, o que encarece mais ainda essa operação. Cartão de débito, por várias razões, não tem uma boa aceitação no online. E isso daria uma unanimidade entre os bancarizados. Infelizmente, a gente ainda não chegou lá, mas acho que agora, com todas essas inovações do Banco Central, a gente vai conseguir dar realmente uma abertura para o mercado. E, por fim, o boleto, ele é funcional, ele resolve o problema, mas ele é ineficiente em todos os aspectos. Ele é ineficiente para o varejista porque ele gera uma trava de estoque, ele é ineficiente em custo, ele é ineficiente em tempo de confirmação, em tempo de liquidação, entre outros aspectos. Mesmo com as inovações de nova plataforma de cobrança, onde os boletos são registrados, ainda tem muita ineficiência para as empresas que querem receber os seus pagamentos. O que é bom é que ele é unânime. Basicamente, você consegue pagar ele em qualquer banco, acho que quase todos os aplicativos, em dinheiro, em vários lugares. Era conseguir criar uma solução que fosse tão abrangente quanto um boleto, tão eficiente quanto um cartão de crédito a nível de experiência, mas que fosse melhor para todo mundo envolvido. Bom, ia falar um pouco do Pix, mas acho que a gente já teve uma série de apresentações aqui falando do Pix, então não vou me aprofundar aqui, mas basicamente o Pix vai viabilizar uma forma eficiente do dinheiro circular entre os participantes do mercado bancário, os participantes diretos e indiretos, e o que também cria uma facilidade para toda essa inovação, para as startups terem acesso e poderem transacionar. Bom, é muito em cima da experiência do Pix, olhando para o futuro, olhando para o que a gente acredita que vai ser o novo caminho, novo rail, novo trilho de pagamento que a gente está desenvolvendo as soluções. E a Spin, basicamente o que a gente faz é conectar as plataformas dos varejistas hoje e os fluxos todos para eles poderem receber, e na outra ponta a gente vai estar conectado no Pix como uma instituição de pagamento para poder viabilizar os fluxos com as melhores eficiências, com a melhor eficiência possível, uma experiência muito boa. Só que até o Pix entrar no ar, a gente precisava entender essa solução e colocá-la para rodar, e a gente fez isso criando o primeiro produto que a gente chama de Spin Checkout, que basicamente é uma reconstrução dos modelos que a gente vê hoje de QR Code. Então, a gente vai nos restaurantes, aí por diante tem 50 QR Codes de todo mundo. Então, basicamente, esses provedores, essas soluções, essas empresas financeiras estão olhando muito para os próprios clientes, e a gente foi com outro viés de olhar para o varejista, o cara que precisa receber. Então, a gente faz uma transferência, um pagamento na prática com um débito na conta, autenticação e confirmação
instantânea do dinheiro, bastante segurança, porque a gente garante 0 fraude, 0 chargeback antes do Pix estar operando, então isso é bem importante, e provavelmente um dos menores custos hoje da indústria como um todo. Explicar um pouquinho como que funciona, basicamente, e a gente está bem focado no e-commerce, tá? Já com alguns estudos para o mundo físico, mas basicamente a primeira dor que a gente está atacando é do mundo online. O cliente chegou no checkout, por exemplo, da Época Cosméticos, que é uma empresa parceira nossa do Grupo Magazine Luiza, e já está operando. Ele pode tradicionalmente escolher cartão de crédito e boleto, alguns outros checkouts têm outras opções, e a gente já criou um conector que se chama pagamento instantâneo, que mais para frente vai chamar Pix, né, que é basicamente a bandeira do Banco Central. De novo, a gente é uma solução inteira white label, tá? O que a gente quer é melhorar a experiência como um todo. No momento que ele escolhe pagamento instantâneo, hoje a gente também faz acordo com algumas instituições financeiras para poder antecipar esse movimento. Aqui um dos exemplos é com o próprio PicPay. Então ele escolhe com qual conta, o wallet e aí por diante ele vai pagar. A gente gera tanto um QR Code quanto um App Link, muito em linha com a experiência proposta dentro do Pix para pagamentos. Ele abre o app do banco dele, ou o wallet e aí por diante, confirma todos os dados, então hoje a gente já consegue capturar os itens da transação, endereço de entrega, valor e aí por diante, e dá um ferramental inteiro para o varejista poder definir para onde ele vai mandar o dinheiro, como, todos os aspectos, os aspectos de cada uma das empresas. O cliente paga, faz uma autenticação dentro do app dele. De novo, a gente está muito em linha já com a proposta de pagamentos instantâneos do Banco Central, então estamos criando uma experiência e nós somos pioneiros hoje no mercado fazendo isso. Para o lado varejista, ele confirma, autentica, na hora a gente faz todo o fluxo por trás de tirar o dinheiro, acreditar na conta do varejista em qualquer banco do Brasil, e mais algumas outras soluções aí que a gente traz. Bom, hoje a gente está operando já com alguns grandes varejistas, então a gente está olhando para empresas que têm alta demanda, muito problema. Então, como eu falei, Época Cosméticos, mas, por exemplo, Cobase, tem uma companhia aérea que a gente está lançando em breve, Shop Together, entre outros. Então, alguns dos principais varejistas do Brasil. Esse é o primeiro produto que a gente lança. Acho que os benefícios do Pix, de modo mais simples, facilidade e rapidez para o pedido, disponibilidade imediata dos recursos, inclusão dos compradores. Basicamente, a gente vai ter a universalização de pagadores, né? Isso é ótimo, de forma aberta e restrita, e segurança nas transações. Em cima disso, a gente leva para os nossos clientes, de novo, são empresas, uma experiência realmente muito boa no checkout. Então, está sendo importante esse start antes mesmo do Pix, para a gente entender os feedbacks da usabilidade do cliente, para ir melhorando, para no momento que a gente mudar o endpoint de liquidação que está no Pix, a gente já ter um produto realmente com bastante feedback aí para rodar e escalar de uma forma boa. Integração e ativação bem simples e rápida, toda a estrutura de APIs já é aberta, a gente já testou e já está operando integrações nativas in app, nativas de web, integrações via plataformas. Basicamente, a gente conseguiu testar vários modelos, isso garante que a gente consiga colocar uma nova empresa no ar muito rápido. Isso é bom. Toda a estrutura de geração de QR Codes dinâmicos, App Links e aí por diante. Então, está muito legal essa relação próxima, não só através do Lift, mas também diretamente com o Banco Central, para poder ajudar a criar realmente algo que esteja alinhado e com o futuro. Toda a estrutura de conciliação dos pagamentos, que hoje é um caos, né, com os modelos tradicionais é muito difícil, os varejistas têm muita dificuldade. Toda a estrutura via dashboard, também APIs para acompanhamento e gestão. E já começamos a pensar em outros fluxos para trazer para o varejista uma experiência de cancelamento, estorno, e aí por diante, sempre em cima de pagamentos instantâneos. Isso é o começo.
tem várias outras indústrias aí para a gente atacar, tem problemas gigantescos hoje no Brasil, que o próprio Pix já está anunciando algumas parcerias. Hoje a gente está muito focado no Pix, mas a gente olha muito para Open Banking, iniciador de pagamentos, tem muita inovação que a gente vai poder trazer, e a ideia é realmente ser uma instituição de pagamentos que cria soluções para as empresas que precisam receber de uma forma muito mais eficiente e simples. Bom, isso é um pouquinho da Spin. Obrigado aí pelo tempo de todo mundo. Obrigado, Lift, também pela oportunidade. É muito bom poder ajudar a ser um vetor de transformação da indústria financeira do Brasil. Obrigado, Alan. Vou passar a palavra para a Saxperto agora. Obrigado. Bom dia a todos. Bom, somos a Saxperto, a gente também oferece serviço de saque para carteiras e bancos digitais aí em redes de varejo também. Pelo que eu vi, isso é uma preocupação importante do Banco Central e porque faz sentido, né? Tendo hoje várias carteiras digitais, que acho que o Otávio comentou bem ali, tem vários bancos operando de forma digital, só que ainda não tem a presença física, nem tem, né, o investimento necessário, ou não quer fazer esse investimento para poder estar presente em todos os lugares do país. Então, é uma preocupação importante que tem. Eu vi aqui a apresentação do colega, que falou bastante, deu um contexto super importante. A gente tem um pouquinho mais de contexto, mas muito parecido com o que ele falou. E a nossa solução, acho que não compete necessariamente, é complementar, mas claramente para mim isso é uma preocupação que o Banco Central tem e que é um fato realmente de dar mais competitividade para o mercado, né? Quando você tem hoje só, né, os principais bancos operando e tendo o acesso a essas principais redes de saque, acaba excluindo um pouco os outros que estão entrando no mercado hoje. Então, só dando um contexto rápido, hoje no Brasil e falando assim, fora das redes bancárias tradicionais, tá? Então, só pelo Banco 24 Horas foram mais de 1 bilhão de transações, não em valor, né, em número de transações de saque. Ainda 47% das transações do Brasil é feito em dinheiro. Tem pesquisas aí, acho que de 2018, que 96% dos brasileiros ainda preferem pagar em dinheiro, acho que conseguem negociar melhor, enfim, tem um pouco mais de facilidade de usar em dinheiro nas transações. Então, a gente vê ainda, embora, né, as carteiras digitais e tudo isso tenha a tendência que o dinheiro desapareça aí no longo prazo, ainda vai demorar bastante tempo para que suma, né, o dinheiro da cultura e do uso tradicional no Brasil. A gente falando, já tem hoje 151 fintechs focadas em meios de pagamento, isso foi em 2019, foi já o ramo que mais cresceu de fintechs, e ainda está, aqui ouvindo os colegas, ainda vai crescendo ainda mais. E ainda falo que vai crescendo porque a gente já tem, né, com todo esse crescimento de bancos digitais e tudo mais, ainda tem os 45 milhões de brasileiros que não são bancarizados, que movimentam mais de 800 bilhões, então já são números que todo mundo conhece, então a ideia é que essas pessoas, quanto mais barato for a transação, acho que o Campos Neto disse, essas transações vão tender a zero, quanto menos for o custo, né, de ter uma conta bancária, mais gente vai estar inserida dentro do sistema. Então, assim, essa, né, a demanda, então o mercado ainda existe para isso, para a operação de saque, mas o saque ainda é caro e também tem muitas cidades não atendidas, então o custo para uma carteira digital, algumas chegam a cobrar R$10 para você fazer um saque no Banco 24 Horas com o cartão deles de débito. Custo com o transporte de valor é muito caro, né? A gente fala, por que custa tão caro assim, né, o saque? Então a gente foi tentar entender um pouco a infraestrutura. Acho que o Cláudio comentou bastante da logística, de ir, voltar o dinheiro, de contar dinheiro. Tudo isso custa muito caro e tem também um certo aí 3 players dominam 80% do mercado. Isso também tem aí um fator importante na composição desse preço de custo logístico e tudo mais. Falta capilaridade para atender, principalmente fora das grandes capitais. A gente recebe muita ligação de gente querendo, como é que a gente faz para trabalhar aqui? Acho que para ter, né, saque aqui no meu varejo, na minha loja. O Cláudio falou bastante disso também. Tem, né, ele deu exemplo de uma cidade pequena onde não tem caixa 24 horas. As pessoas têm que dirigir 40 quilômetros, 100 quilômetros para poder chegar a sacar dinheiro. Para o grande varejista, né, acho que a dificuldade aí é transformar o dinheiro.
47% ainda das transações são feitas em dinheiro. Então, como é que ele transforma esse dinheiro em dinheiro acionável, né, na conta, para ele poder pagar fornecedor, para ele poder pagar funcionário? Normalmente, ele depende da frequência com que é feito a coleta de dinheiro na loja dele, né? Então, você tem 2 vezes por semana para quem ir lá sacar o dinheiro, ele tem 2 vezes por semana esse dinheiro disponível. Então, tem essa demora para estar disponível na conta dele o dinheiro que ele chegou, que está no caixa dele. E o pequeno varejista também, não no fim do expediente, porque, na verdade, né, os bancos fecham às 4, então tem que sair no meio do expediente dele para poder ir lá fazer a sangria, para fazer o depósito, para não ficar com um volume grande de dinheiro parado ali em caixa. Então, a solução da Saquexperto é permitir que clientes de carteiras e bancos digitais façam esses saques. E a vantagem do nosso modelo é que o cliente não precisa baixar nenhum app adicional, ele não precisa nem do cartão, né, do plástico, e também não precisa de um app nosso, ele usa o próprio app da conta digital. Aqui ele mostra mais ou menos aí o funcionamento, né, como é que é o processo de um saque com o Saquexperto. Então, o cliente vai lá com a sua conta carteira digital, vou dar o exemplo aqui do Mercado Pago, ele vai com o aplicativo do Mercado Pago, quer sacar R$50, o varejista ouviu isso, Mercado Pago, R$50, gera um QR Code, o cliente, com o aplicativo do Mercado Pago, lê o QR Code, aprova a transação, o varejista recebe o feedback que a transação foi aprovada, dá os R$50 na mão do cliente, e assim termina a transação. O varejista recebe o dinheiro dele no dia seguinte, né, D+1, com mais uma comissão pela transação que ele fez. Só para ficar claro, esse saque ele tem que ser feito com dinheiro disponível, né, não pode usar o cartão de crédito como backup dessa transação. O que é o diferencial aqui da Saquexperto, né? Acho que a gente falou um pouco, eu não conhecia a solução do colega Cláudio aqui, da maquininha. A gente queria tirar um maior número de intermediários para ficar mais barato possível essa transação, né? Então, na verdade, essa transação ela é uma transação praticamente peer-to-peer, ela nasce e morre dentro do ecossistema do Mercado Pago, por exemplo, ou nasce e morre dentro de outros players, aí, outras carteiras digitais, que é para ter esse custo zero praticamente do peer-to-peer. Tá? Então, tendo custo zero a transação, a gente consegue, na verdade, remunerar o comércio por oferecer esse serviço para a gente. Então, o comerciante não só vai ter mais gente, né, na loja dele, ali, vai atrair mais gente ali para ele, e ainda recebe uma comissão por fazer esse trabalho. Qual que é o nosso grande diferencial, na verdade? Né? Tem algumas outras soluções, tem alguns outros concorrentes trabalhando nisso, mas o nosso foco principal aqui é atender o pequeno varejo. Né? Atender o pequeno varejo é trabalhoso, dá trabalho você né, bater na porta aí dos milhares de pequenos varejos aí pelo Brasil afora. Mas, para a gente, tem algumas vantagens importantes, que é justamente assim, onde estão os grandes varejistas, as grandes redes, tem aí uma grande intersecção de onde já está bem servido de caixas 24 horas. Né? Mas, quando eu estou falando de uma cidadezinha do interior, de um lugar mais distante, ali você não tem uma grande loja, uma grande rede de varejo, e é lá onde tem a maior demanda, onde tem menos capilaridade. Além disso, também o custo por essa transação é muito menor do que um custo de uma transação no saque 24 horas, porque a gente não precisa de deixar o dinheiro parado lá, né? O dinheiro parado no caixa eletrônico ele tem um custo, né? Ele não tá sendo investido. O dinheiro, né, tem o risco ali, tem toda a logística de contar o dinheiro, e alguém lá reabastecer a maquininha e tudo mais. Então, é um saque mais barato, com uma capilaridade maior. A gente fala hoje, até o nosso principal referência, aí, que é a Banco 24 Horas TecBan, tem 21 mil máquinas de atendimento, acho que em 15 mil pontos que estão espalhadas. Falando aqui em varejo pelo Brasil inteiro, só do nosso parceiro, que a gente já fechou a exclusividade com eles, agora a gente tem aí o potencial de atingir 58 mil pontos, que eles visitam semanalmente. Né? Então, nosso crescimento de capilaridade é relativamente rápido e fácil. E não exige nenhuma integração, o varejista baixa o nosso aplicativo. Né? Então, ele não precisa fazer nenhuma integração aí sistêmica, que é o que, quando eu estou falando em grandes varejos, tem já essa barreira, né, de estar rodando dentro do TEF, de estar dentro, né, fazer uma integração sistêmica com cada um desses grandes varejistas. Então, assim, o nosso foco é o pequeno varejo, mas a gente também tem capacidade para atender o grande varejista, já estamos falando com alguns, porque toda a solução ela é feita em função de APIs. Né? Para o varejista é um aplicativo, para os grandes varejistas é uma API que vai atendê-los
para também fazer a mesma operação, se ele tiver a disponibilidade e a demanda. E a gente recebeu bastante demanda de grandes varejistas, grandes redes, para poder colocar o sistema ali, de novo, só mostrando um QR Code e que esse QR Code funciona direto na solução do cliente, do usuário. Acho que o grande ponto aqui hoje, né, falar um pouco do Lift Day, ele nos ajuda bastante, né? Então, o Lift Day, a gente teve bastante prova de conceito, a gente estava desenvolvendo o aplicativo, houve bastante feedback durante as iterações que a gente teve, então teve uma evolução aqui do aplicativo em si. Através de alguns parceiros, a gente escolheu alguns parceiros aqui para trabalhar, acho que a Cielo foi bastante importante para a gente. A Cielo já tem todo um ecossistema de QR Code e permitiu que a gente tivesse integrado com mais carteiras digitais mais rapidamente. Durante o nosso processo no Lift, passou um piloto no Rio Grande do Sul. A gente começou ele no finalzinho de novembro, ali em dezembro, então ainda está nessa fase piloto, o nosso grande foco ainda é do piloto Rio Grande do Sul, por enquanto. Mas, de novo, a gente tem 58 mil estabelecimentos para crescer rapidamente, dado que o nosso parceiro aí atende vários outros pontos aí pelo Brasil. E acho que o ponto mais importante disso tudo, né, quando a gente começou a Saxperto, a gente tinha essa dúvida de como é que a gente se enquadraria de que forma a gente se enquadraria na regulamentação e se isso era ou não uma coisa que era bem-vinda pelo Banco Central. Acho que está bem claro hoje aqui com as experiências que estão apresentando, que era uma coisa bem-vinda. Já tem alguma regulamentação, já houve um chamamento público aqui sobre essa regulamentação de saques, que tem que ser interoperável entre todos os bancos, mas a gente consegue agora já se enquadrar, ter uma forma mais prática e mais fácil de estar regulamentado e estar operando de uma forma mais estruturada. E falando um pouco, então, assim, bom, né, parece que está tudo muito fácil, muito simples. A gente já está rodando um piloto. Nosso grande desafio próximo aqui para poder estar um pouco mais, para estar mais veloz aqui, né, estar mais rapidamente funcionando, como a gente não precisa de um aplicativo, a gente não quer que o cliente baixe mais um aplicativo que não precisa, né, ele usa o próprio aplicativo da carteira digital. É que as carteiras digitais hoje coloquem dentro deles os mapas dos nossos pontos credenciados. Essa é a parte mais importante, né, que o cliente precisa saber qual loja ele pode fazer o saque. E não só qual loja pode fazer o saque, mas qual loja tem disponibilidade naquele momento, né? Então, você precisa, a gente tem lá a opção de o cliente, o varejo pode dizer, olha, estou sem saldo, estou sem caixa hoje, e ele sai do aplicativo naquele momento. Então, o cliente precisa olhar no mapa, ver lá o que está vermelho, o que está cinza, para saber onde ele pode e não pode sacar naquele momento, para não perder a viagem. Mas essa é a parte mais importante agora, que é a carteira digital dizer onde está o ponto de saque. Isso depende um pouco deles, né? Depende um pouco do time de desenvolvimento de cada uma das carteiras, e cada carteira digital hoje tem um pipeline de desenvolvimento muito alto. Acho que é isso. Bom, apresentar aqui meu sócio acabou não vindo aí por causa do bloqueio que tivemos, mas eu trabalhei bastante tempo na McKinsey, trabalhei bastante tempo no Mercado Pago, lá onde eu era head da carteira digital. Enfim, trabalhei no Facebook, me formei na USP, e o meu sócio ele foi dono do mercado Bitcoin, trabalhou bastante nessa área de mercado de criptomoedas, e também, acho que nós dois, na nossa vivência do dia a dia, sentia muito essa dificuldade do saque, né, tanto do ponto de vista do mercado quanto do ponto de vista do mercado do Bitcoin, tem essa demanda de saques e era muito caro essa infraestrutura. É isso, com isso eu passo a palavra. Obrigado, Thiago. Vamos chamar o nosso último protótipo de hoje, o Vence Hoje. Alô, alô. Bom dia, obrigado ao Lift e ao Banco Central pela oportunidade. O objeto do meu projeto é um instrumento de pagamento muito popular no Brasil. Atualmente ele é a segunda forma mais usada de pagamento e ele vem crescendo nos últimos anos, que é o boleto bancário. Até aproveitando a deixa do Alan aqui, que ele falou do comércio eletrônico, um dado do Sebrae é que 22% das compras online são feitas por boleto. O Vence Hoje procura descomplicar e tornar mais seguro o recebimento desse tipo de documento.
O boleto é um instrumento de pagamento exclusivamente brasileiro, prático, inclusivo porque qualquer pessoa pode receber um boleto, qualquer pessoa pode realizar compras com um boleto de bens e serviços, independente se ela tem uma conta bancária ou um cartão de crédito. Meu relacionamento com o boleto é de longa data. Meu pai implantou o código de barra no boleto no início dos anos 90, quando ele era funcionário do Banco Itaú. Na sequência, ele montou uma gráfica que imprimia somente boletos. Na década de 90, essa gráfica ficou gigantesca, porque surgiram novas demandas para esse tipo de cobrança com a chegada do celular, da TV a cabo. E o que aconteceu nos anos 2000 foi a digitalização desse documento, que, ao meu ver, desorganizou um caminho que esse documento chegava, que eram os Correios, se diversificou em diversos canais e eu acho que eu dou um exemplo que é muito parecido com a música, né? A música, depois que digitalizou, parece que a gente não consegue organizar mais. Agora parece que o Spotify vai na linha de acesso e você tem organizado, né? E o boleto, hoje em dia, eu vejo todo mundo correndo atrás das contas, né? O que aconteceu de imediato quando o boleto se digitalizou, virou o PDF que a gente conhece aí, né? Os custos desabaram. O custo de um boleto hoje impresso e entregue via correio na casa de um pagador é de R$2 aproximadamente. E a velocidade passou de 2 dias de entrega a 3 dias para segundos, né? Porém, eu acho que a organização diminuiu. Você recebe o boleto por diversos canais e esse documento digital também se tornou muito mais vulnerável a fraudes. Com a situação que nós temos hoje em dia, o Brasil emite hoje, entre boletos e faturas, assim, vou dividir as categorias que eu falo para todo mundo entender. Faturas são contas emitidas diretamente na área de serviço público, então água, luz, TV a cabo, internet. E boletos são contas, carteiras de cobrança de um CNPJ, um CPF, com vínculo diretamente com o banco, então são as outras contas nossas, né? O condomínio, a escola das crianças, ou mesmo um carnê, uma compra parcelada. Hoje em dia, entre boletos e faturas, nós temos 7 bilhões anuais emitidos. E como que a gente recebe isso? E-mail, correio, DDA, acesso a aplicativo, acesso a portal, SMS. A decisão da maneira que a cobrança é enviada é do emissor e não nossa. A gente fica catando conta por aí. Resultado: perda de tempo, desorganização, prejuízos financeiros, multas, juros. Quem nunca deixou de pagar um boleto porque não encontrou, não achou, esqueceu a data de vencimento, ou então o contrário, pagou em duplicidade. Além disso, o último dado que a gente tem da Febraban é que 450 milhões de reais foram fraudados em boletos. Quando a gente leva a campo essa pesquisa, enfim, a experiência do usuário é muito ruim. Todo mundo detesta pagar conta, todo mundo detesta procurar o boleto. Nessa pesquisa a campo, a gente percebe que, eu dei até a palavra montanha-russa de emoções, né? A primeira é lembrei, aí gera uma super ansiedade. Preciso achar a conta. Onde que eu acho? No celular, no e-mail, no papel que eu recebi? Achou. Aí um segundo alívio. Segue os picos. Agora eu preciso copiar o código de barra. Se está no PDF, no e-mail, como é que eu faço? Se está no computador, eu leio. Enfim. Quando você tem o código na mão finalmente copiado, que é só inserir no banco, é aquela sensação de alívio. Vou conseguir pagar e na data certa. O Vence Hoje é um aplicativo exclusivo para o recebimento de boletos e faturas. Ele faz uma busca inteligente e segura de todos os boletos e faturas vinculados a um determinado CPF ou CNPJ, reúne e organiza num único lugar. Como funcionam? Hoje, todos os boletos, desde 2017, ficam registrados numa câmara de compensação, que é a CIP. E o Vence Hoje tem um hub conectado com diversas concessionárias, recebendo informação diretamente delas. Então, você teria praticamente 100% das suas contas recebida automaticamente a partir do momento da emissão dessa conta. Então, o Vence Hoje tem um processo de cadastro super rigoroso, muito similar ao de um banco digital. A tendência disso é sempre evoluir, né, para que ninguém se cadastre com o seu CPF. A partir do momento do cadastro, rapidamente, você já recebe todos os boletos emitidos em seu nome a vencer. Né? Nessa tela do meio 2 ali, você visualiza a lista de contas a pagar. Quando você clica numa conta, a imagem 3, você tem os dados dessa conta e você tem as opções de copiar o código de barras, compartilhar esse documento, ou melhor,
pagar esse documento, né? As opções de pagamento pode ser, aí o usuário tem que cadastrar o que ele deseja, uma carteira digital, um cartão de crédito, de repente uma solução que vocês colocaram aqui, tá? E, além disso, os recursos adicionais, que são não menos importantes, você começa a gerar um histórico de consumo teu, de comprovantes. A notificação via push eu acho uma das mais importantes. Por exemplo, a gente aqui hoje receberia aqui, daqui a pouco, uma mensagem: hoje vence o condomínio. Puxou para o lado, em 3 cliques, você pagou a conta. E o mecanismo antifraude, que eu acho que é um dos mais importantes dessa ferramenta. A fraude hoje em dia funciona basicamente, a maior delas por e-mail, na etapa de entrega do documento, né? Antigamente a gente recebia aqueles malwares, aquele linkzinho, os antivírus pegam isso, ninguém faz isso hoje mais. Então você recebe um e-mail, olha lá, minha fatura net, esse é um exemplo real, eu recebi. Está aqui, um documento com cara de net oficial, registrado na Câmara de Boletos da CIP, tá? Só que dentro desse e-mail, desse código de barras, não é a net e não é o Kleber o pagador. Olha, inclusive ele é vinculado, a gente vê no código de barras ali o número 237, vinculado ao Bradesco. Está lá, o dono dessa conta aí chama mercadopago.com representações e a pagadora é a Fernanda Almeida. Então, como funcionaria o Vence Hoje? Primeira coisa, o Vence Hoje não recebe por e-mail. Aquele cara ali, provavelmente, o que ele fez? Ele criou um CNPJ, criou uma carteira de cobrança junto de um banco e começou, nesse caso, vamos dar um número aqui, 10 mil boletos, todos para Fernanda Lima, né, com esse CPF, Fernanda Almeida, e com número sequencial. Ele compra um mailing de 10 e-mails, dispara, se um pagar, ele já está no lucro, né? O Vence Hoje não recebe por e-mail, recebe via CPF. Nesse caso, não receberia o da Fernanda Almeida, porque eu não sou a Fernanda Almeida. Mas esse cara, é óbvio que ele vai evoluir, ele vai comprar um mailing de CPFs. Então, ele vai comprar 10 mil CPFs, a gente já está dando trabalho para ele, né? Eu vou receber lá. Só que, em vez de eu receber no meu aplicativo como Vence Hoje, eu recebo como como net, eu recebo como Mercado Pago. Eu não reconheço o Mercado Pago, eu nunca fiz compra nenhuma no Mercado Pago, eu tenho uma opção no aplicativo, que é a tela 2, de bloquear esse remetente. Ele fica bloqueado, eu não recebo mais ele. Agora, o mais interessante é o seguinte: se ele disparou, por exemplo, 10 mil contas para 10 mil CPFs, um número a ser determinado ainda, por exemplo, 100 clientes bloquearam o Mercado Pago, o Vence Hoje manda um comunicado para o Bradesco, ou pode ser, inclusive, uma instituição tipo Banco Central, falando: esse cara está mal intencionado. Se o Bradesco bloqueia o CNPJ dele, ele realmente tem que começar o trabalho dele do zero, criar um novo CNPJ, uma nova carteira de cobrança e começar a disparar e-mails novamente. É um meio, atualmente, de você manifestar, porque hoje eu recebo aquele e-mail lá, o que eu faço? Eu vou ligar para a net, eu estou com uma suspeita de fraude. É um 0800, é um caminho longo, difícil e a chance de sucesso é muito pequena. Ligar para o Bradesco também é muito difícil. Aqui você bloquearia com um simples botão, várias pessoas bloqueando um emissor, o Vence Hoje que fala: esse cara é fraudulento. Deixa eu correr aqui, pessoal. Colocamos o protótipo nas ruas, a reação foi essa: que legal, tudo no lugar, que ótimo, é muito simples, que bom que eu recebo o aviso no dia. Tá, então, Vence Hoje é uma solução prática, completa, segura, acessível e inclusiva. Inclusiva porque as soluções atuais são segmentadas e incompletas. O DDA só para bancarizados usuários de internet banking, o débito automático só para quem tem conta. 56%, isso é uma pesquisa do Banco Central, 56% da população não realiza orçamento doméstico. O orçamento doméstico é o princípio básico da cidadania, da educação financeira. Um número atualizado que eu recebi ontem do We Are Social: 150 milhões de usuários de smartphone, de internet, perdão, 98% dos acessos se dão através de um smartphone. E nós temos no DDA, que é uma ferramenta que busca diretamente na CIP, 17 milhões de usuários, ou seja, um pouquinho mais de 12% tá? Um número que essas ferramentas atuais não funcionam. Daqueles 7 bilhões de boletos, o Correio ainda entrega físico 2,4 bilhões. Então, o Vence Hoje procura, ele é inovador porque ele procura eliminar uma etapa de intermediação desse processo, que é a decisão de envio
emissora. Assim que o boleto é emitido, a ferramenta captura e entrega para a pessoa certa. É a informação certa e útil na hora certa. O último slide, Breno, para a realização desse projeto é necessário acesso... É necessário acesso à CIP. Atualmente a CIP é limitada a instituições financeiras. O Vence hoje não pretende ser uma instituição financeira. Ele não pretende transacionar dados dentro da CIP, só consultar dados, porque a gente acredita que uma ferramenta independente alcança e impacta positivamente o maior número de pessoas e dá acesso não discriminatório a essa importante ferramenta essa ferramenta de infraestrutura do sistema financeiro. A gente acredita que a independência bancária, ao acesso a esses dados, que são os boletos, faz essa informação chegar a mais pessoas, principalmente aos não bancarizados, que têm no boleto a principal forma de acesso ao consumo. É isso. Obrigado, pessoal. Obrigado, Kleber. Eu acho que todos os 5 protótipos aqui que foram apresentados estão bem alinhados com a agenda ABC Hash, estão, de fato, tentando resolver problemas que a gente observa hoje no sistema financeiro. A gente tem 5 minutinhos aqui, eu vou fazer 2 perguntas em uma, tá? Pedir só para vocês irem o mais rápido possível para a gente não extrapolar o tempo. O Banco Central, normalmente da parte de vocês enxergam um problema, tentam desenvolver soluções tecnológicas, e o LIFT dá essa oportunidade de vocês apresentarem isso aqui para o sistema financeiro como um todo. Então, a primeira pergunta que eu faria é qual a importância do LIFT para vocês terem esse contato com o direcionamento que o Banco Central está dando para as suas regulações. Aqui nos projetos, a gente enxerga que tem 2 regulações que o Banco Central vem trabalhando, né? Um é o PIX, né, que já foi bem falado. A outra é a regulação do arranjo de saque-aporte, que também foi mencionado aqui. Então, a pergunta é a importância do LIFT para vocês direcionarem essas soluções para o encaminhamento, para o direcionamento que o Banco Central está dando, né, para melhorar a eficiência aí no sistema financeiro, e de que forma essas regulações, quais são os desafios e as principais oportunidades que essas novas regulações trazem para o modelo de negócio específico de vocês. Bom, vou puxar aqui. Acho que primeiro em relação ao LIFT, é um canal aberto e direto, né? Basicamente com um ferramental de mensagens online, com uma recorrência de contato ali dentro. Então, realmente proporciona uma troca muito mais simples e fluida com o Banco Central e com os apoiadores. Então, de forma simples, é esse canal de você poder ficar indo e vindo e testando de uma velocidade muito mais próxima. E, em relação à segunda pergunta, eu estou ansioso, esperando as novas regulações e infraestruturas estarem operando, porque não só para a SPIN vai ser muito bom, mas trabalhando nesse mercado, foi um dos percussores aí em Banco do Brasil. E acho que agora estou tentando ser também um vetor importante na transformação em pagamentos, mesmo antes dela ter acontecido. Então, para a gente vai ser maravilhoso. Acho que o impacto é muito positivo, tanto para a SPIN como para o Brasil. Bruno, rapidinho, eu acho que, além da importância de um selo do Banco Central de ter passado por um laboratório desse, o Banco Central está aberto a uma oportunidade. Eu mesmo não imaginava essa situação há pouco tempo atrás, poder vir aqui, explicar, pleitear, querer acesso. Então, acho que a gente está realmente um grande passo à frente. Algum de vocês falou no início aqui que o Banco Central, a gente achava que era uma caixa preta, mas eu saí completamente convencido do contrário. Estou muito animado, conversei até com o André lá fora a respeito de próximos passos, então foi uma experiência incrível, realmente. Falando rapidamente, acho que quando a gente fala assim, né, o Brasil como um todo, né, em termos de regulamentação e tudo mais, é um país pouco hostil para empreendedores. Eu vejo com muitos bons olhos o que está acontecendo com o Banco Central, de estar aberto, de receber a gente. Eu acho que se não fosse isso, a gente já está operando ainda à margem, tentando se enquadrar de alguma forma, e isso aqui realmente tem um valor incrível para toda a sociedade. E acho que todos os valores, né, que o Banco Central está trazendo agora de competição, então abrir, né, a gente tem ainda um certo oligopólio aí no banco, e o crédito ainda é muito caro no Brasil versus aí a nossa Selic. Acho que é uma coisa que realmente tem que ser feito, cada vez mais abrir e deixar fomentar a competição. Eu acho que esse é o caminho certo. Eu acho que é uma das instituições que eu mais respeito hoje, em termos de órgão regulador no Brasil, é o Banco Central. Eu vejo até de uma visão mágica,
Eu nunca imaginei que o Banco Central ia convidar a sociedade civil para a gente vir trazer solução que a população vive. Nós estamos falando de dor dos clientes, né? Nós todos aqui enxergamos que tem gente lá fora, entre aspas, sofrendo. Como que vocês conseguiriam chegar nesse ponto? Então, acho que isso aí abriu muito, é muito legal. É a economia, um modelo liberal, que eu acho que pode alavancar o nosso país todo, esse tipo de modelo, esse pensamento. E sobre as regulamentações, acho que também está aberto, está mostrando, sinalizando para todos nós aqui que tem possibilidade. Eu acho mágico. Vocês estão de parabéns. Só para complementar aqui, eu acho que o impacto é muito positivo na medida em que o Banco Central cria um ambiente colaborativo, né? Muito mais do que competitivo. Então, o LIFT apresenta esse viés que, no primeiro momento, num cenário de tanta competição, a colaboração também é fundamental. E a complementaridade entre os serviços. Em relação à regulamentação, acho que é isso, né? O Open Banking, que está vindo aí também, que é uma oportunidade que a gente sabe de disrupção, e fazer parte desse ecossistema de mudanças está no lugar certo, na hora certa. Bom, a gente tinha algumas perguntas chegando aqui pelo YouTube, mas eu acho que a nossa sessão já esgotou o tempo, então vou agradecer a presença aí da BluePay, da Saque Superfácil, SpinPay, Saque Expert e Vence Hoje. Muito obrigado pela apresentação de vocês, foi muito bom. Acho que a gente pode encerrar o nosso roundtable de pagamentos. Muito obrigado. Obrigado. Nós agradecemos aos participantes deste painel.